Como criar logos através da IA? É o que eu vou explicar hoje para vocês. Foi um pedido de um comentário num dos vídeos sobre como criar thumbnails. O Naipe777, se eu não me engano, fez a solicitação e eu estou aqui para atendê-lo. Então, bora lá, vou explicar para vocês como que a gente pode criar IA através de três IAs gratuitas. Vamos trabalhar aí tudo com grátis, dá para fazer com algumas pagas, mas vamos trabalhar com grátis. Lembrando que isso aqui é para criar logo mais básico, tá? Então não é para você fazer a marca da sua empresa. Isso eu recomendo você contratar uma pessoa especializada nisso, que ela vai vetorizar e tudo mais. Mas você tem um pequeno negócio, você está abrindo uma pequena empresa, uma lojinha, ou você tem um canal, você quer fazer um logo para o seu canal. Para coisa pequena ajuda muito e é para isso que a IA tá aí. Ela tá para dar vida às suas ideias. E é o que eu vou explicar para vocês. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário, isso ajuda muito a difundir o canal de Dico IA. Então para de ser vagabundo e coloca um comentário aí, me agradecendo ou até mesmo falando que o vídeo tá uma bosta, não tem problema. Mas o importante é ter esse comentário. Então, vamos lá. Eu vou utilizar três IAs. Uma a gente já tem vídeo aqui no canal, que é a Whisk, que é a que eu vou começar. A gente vai usar o Whisk, vamos utilizar o ChatGPT e vamos utilizar também o Leonardo.ai. O que eu fiz? Eu loguei numa conta gratuita, para provar para vocês que você não precisa ter uma conta Pro. Eu tenho uma conta Pro do GPT e também tenho do Gemini, mas para fazer esse tipo de coisa, tudo que eu ensino aqui no canal, dá para você fazer com conta gratuita. Então, bora lá. A ideia aqui foi criar três tipos de logo para três tipos de empresa. Três tipos de negócio, vou colocar assim. Uma vai ser para uma empresa, que é a AWF. A outra vai ser para um canal de games, que é o meu canal. Eu tenho um canal de Dico FB. E a outra é criar um logo para uma lojinha de um e-commerce de pet. E eu já criei essas imagens para ganhar tempo aqui para vocês, que eu faço tudo freestyle. Então, bora lá. O que eu fiz? Na primeira, eu peguei uma imagem de referência, catei, digitei no Notepad++, ou no bloco de notas, as letras WF, coloquei como referência ali no assunto, isso utilizando o Whisk, e criei aqui, ó, crie um logo ilustrado, crie um logo minimalista e chapado com as letras WF, design geométrico moderno, estilo tecnológico, nas cores roxo e preto, com fundo branco e sem sombra nem brilho. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue remover o fundo mais fácil na hora que a gente for utilizar alguma ferramenta para remover o fundo. Ele fez duas para esse logo mais minimalista, mais chapado. Com isso eu consigo aplicar ele dentro de um site ou dentro de por exemplo, colocar como marca d'água das suas imagens, etc. Também pedi para ele fazer num outro estilo, fazer ele em 3D. No 3D eu solicitei aqui, cria um logo 3D moderno, tecnológico com as letras WF, de textura metálica, roxo e preto, luz lateral, reflexo realista e fundo escuro. Aqui a ideia é que você não vai tirar isso aqui para fazer um recorte, uma marca d'água, mas para ilustrar. Então você vai fazer um banner, alguma coisa do gênero, mas mostrando que dá para você fazer o seu logo também em 3D. E por último, eu criei aquele estilo que é mais gráfico, então que mistura ali com o desenho, e ele criou esses dois modelos. Veja, eu estou usando prompts muito simples, explicando o que eu preciso e utilizando ali, colocando as cores, a forma, se eu quero minimalista, se eu quero 3D, se eu quero algo mais ilustrado. Então tudo isso você tem que colocar dentro do seu prompt para a IA poder determinar como que vai ser. Então ali você já sabe qual que é o estilo que você quer, se é uma coisa mais futurista, se é mais minimalista. Se você sabe quais são as cores que você quer do seu logo e a forma como você quer aplicar, é tudo muito igual. Aqui eu fiz com o Whisk, utilizei uma imagem de referência. No ChatGPT foi direto. Eu pedi para ele criar os logos, só que no ChatGPT eu tenho um problema, que ele usa a conversa como contexto. Então, se você reparar, na hora que eu pedi para ele criar o logo como 3D, ele criou o logo chapado, bonitinho, fundo branco, só que daí o 3D ele só pegou o logo chapado que ele tinha criado e transformou em 3D. Mesmo aconteceu para a versão vetorizada com mais desenho, ele não entendeu e manteve.
Isso aqui para a empresa, mas vamos voltar lá para o Whisky. Depois eu pedi para o canal de games que eu tenho. Então, eu pedi para ele criar um logo, cria um logo plano, estilizado para um canal de games, eu coloquei o nome, né, Didico FB, use o roxo e o azul neon, design simples e marcante, estilo gamer moderno, sem gradiente. Ele criou esses dois modelos. Mesma coisa, pedi para o 3D eu achei legal. Outra coisa que é interessante aqui, tá explicando para vocês, é proporção. Como a gente está trabalhando com o logo, não tem o porquê você colocar em paisagem, que é o 16:9. Isso aqui dentro do Whisky. Coloca como quadrado, assim fica mais fácil para você recortar, poder tirar o fundo disso aí. E por último eu pedi um estilo mais gráfico, que eu pedi um logo ilustrado, né? No caso para o canal do Didico FB, usando o personagem careca e barbudo, usando o fone joystick, com o controlinho ali na mão. Eu já tô com a mão no joystick nesse aqui, e no outro eu tô com um controle mais moderno. É engraçado que todo gordo, careca e barbudo se parecem, então fica fácil de criar esse tipo de logo. E por último, que foi aquela lojinha de pets. A princípio eu tinha colocado para colocar como meu dog, só que ele traduziu, mesmo eu pedindo para colocar em PTBR. Uma coisa importante aqui no Whisky, uma dica, né? Quando você for pedir para colocar escrita, coloca com 3 asterísticos no começo e 3 no final, e também coloca em PTBR. Por quê? Se você não coloca isso, muitas vezes ele coloca, eu escrevo lá, Casa Azul, e ele coloca Blue House escrito, ele traduz para o inglês. Então, para ter certeza que as suas letras vão aparecer em português, coloca ali meu dog em PTBR, que foi o exemplo aqui que eu utilizei. No outro vídeo eu quero fazer uma errata, que eu falei que não precisa colocar os prompts em inglês. Na verdade, depende muito de qual modelo de IA você está utilizando. Eu vou mostrar isso na hora que eu mostrar o Leonardo.ai. Lá é melhor se trabalhar com inglês, e isso depende muito de modos, mas eu posso fazer um vídeo explicando isso para vocês, caso vocês queiram. Então deixa um comentário aí. Ele fez o chapado, que eu achei que ficou legal, fez o 3D, de acordo com o que eu pedi, né? Logo em 3D, fofinho, de loja de pet, escrito meu cachorro, e aí ele respeitou ali a escrita, com as luzes, tudo bonitinho, e pediu ilustrado. O ilustrado ficou perfeito, do jeito que eu tinha imaginado. Lógico, depois de que você cria esse logo, você pode vir aqui e apertar em refinar. E aí você pode, eu quero que o cachorro esteja com cara de bravo. E aí ele vai ficar com a cara de bravo. Mas isso tudo eu ensinei também lá naquele meu vídeo sobre thumb. Voltando aqui pro ChatGPT, eu já tinha mostrado o logo da empresa, no qual eu pedi para fazer. Aí eu pedi o do Didico FB. Aí eu tentei arrumar aquele problema que ela estava gerando em cima do contexto da conversa. Só que o que acontece? Ela manteve, mesmo eu colocando assim, agora cria outro totalmente diferente. Em 3D, ela manteve muito parecido com o de cima. Ela só foi criar algo diferente na hora que eu pedi, crie novamente do zero um logo ilustrado pro canal de Didico FB, mostrando o personagem careca barbudo, com um headset, joystick, traço limpo e moderno, com cores roxas e azul. E, mais uma vez, mostrando que qualquer gordo, barbudo e careca fica igual em qualquer desenho. Depois vinha o do Pet. Do Pet aqui eu acho que ficou melhor. Não, eu tenho minhas dúvidas, né? Por exemplo, esse aqui, o primeiro eu gostei bastante. Ele criou. O 3D eu curti também. Apesar de eu achar, vou te falar que o 3D aqui do Whisky é melhor, mas vamos voltar aqui. E por último ele criou o ilustrado. Isso eu utilizei 3 estilos de logo, né? 3D, ilustrado e o chapado. E por último, a ferramenta que eu queria mostrar para vocês... tem um ponto importante aqui. No ChatGPT, a versão gratuita, você consegue criar até 9 imagens por dia. E por ser a versão gratuita, as imagens demoram muito para serem criadas. Tipo, eu acho muito, muito demorado. Na versão paga, a Pro, você consegue isso mais rápido, mas na gratuita ele demora muito. Então, não estranhe se você pedir e demorar uma eternidade, meu nariz, para funcionar. Por último, aqui o que gera imagens muito rápidas, de graça, todo dia você tem 180 créditos para você utilizar, é o Leonardo.ai. Eu fiz um vídeo falando sobre o Leonardo.ai, também está aqui no canal, dá uma pesquisada, ensinando como utilizar ele como ferramenta, mas aqui você pode ver que na escrita já não é tão legal. Por que não é tão legal? Por que fica meio zoado?
por causa do modelo que está sendo utilizado aqui. Se eu vir aqui em outros modelos, aqui tem o Nano Banana, mas, por exemplo, o Lucid Realism, ele fica melhor. O Ideogram 3.0 ele fica melhor. Só que qual que é o problema? Para mim gerar com esses, se eu coloco aqui no Ideogram, por exemplo, ele custa 35 moedinhas. Então eu fiz todos utilizando o com menos moedinha, que é o Flux Channel. É a versão que é mais baratinha. E aí ele cobra só 8, então eu posso criar uma porrada de imagens e ir tentando ajustar aos poucos. Mas voltando aqui, eu pedi para ele criar o logo minimalista flat, que seria o chapado. Ele até sai, mas ficou ruim. Na versão 3D, cara, esse aqui foi o melhorzinho e nem é tão chamativo assim. Esse aqui não deu nem pra entender o que tá escrito. Onde está o W? Eu só vejo o F. Mas até aí tudo bem. Tá de grátis. Dá para você ir tentando refazer esse tipo de logo. Você pode vir dar um remix, ou vir aqui no prompt e utilizar uma imagem como referência, um estilo. Você pode colocar aqui. Content referência você precisa pagar ser Pro. Mas o estilo referência, imagem para imagem, você consegue na versão gratuita. Mas voltando aqui embaixo, no 3D e no ilustrado eu não curti muito. Aí eu recomendo você utilizar o Whisk ou o ChatGPT. Mas pro canal do Didico FB, o chapado ficou legal. Presta bem atenção, porque, por exemplo, tem alguns erros. Aqui, ó, Didico apareceu 2i junto. Tem hora que aparece um acento onde não deveria. Então fica bem ligado nas letras. O 3D eu até que achei legal, ficou legalzinho. Tirando aqui que tem 2 Fs. Esse aqui também ficou legal, achei interessante. Aí eu pedi para ele criar o ilustrado, só que eu tinha esquecido de pedir para ele colocar o careca barbudo. E ele criou esses menininhos do Minecraft aqui, que são esses garotos. Ficou diferente, ficou legal. Um aqui ficou faltando B, mas aqui é o careca barbudo, que ele fez um careca bombado. E você vê que às vezes tem alguns problemas, então bota na versão mais baratinha, do modelo mais barato, e vai refinando a imagem, que aí você consegue encontrar a arte que você está querendo fazer sem gastar todos os seus créditos. Aqui, por exemplo, o cara saiu com muito salsicha. Tipo, não dá nem para entender os dedos dele aqui. Isso tá valendo. E por último, nós fizemos aqui os logos dos pets, né? Para a lojinha de pet. A lojinha de pet aqui na versão ilustrada, eu achei que ficou muito bem feito. Ficou bonitinho, ficou chamativo, ficou bem legal. A versão 3D ficou mais ou menos, para ser bem honesto. Às vezes ficou meio ilegível as letras. Mas dá para você fazer também. Lembrando, usando aqueles princípios, né? O que você precisa de cor, o que você quer no seu logo, se é minimalista, se é 3D. Deixe sempre muito detalhado e que aí você vai conseguir chegar num logo mais bonito. Outra coisa, aqui no Leonardo.ai funciona em português, mas como eu falei, é melhor aqui em inglês, dependendo do model que você for utilizar. Aqui você também consegue colocar as proporções, né? Normalmente aqui eu coloquei tudo 1 por 1, que é mais fácil. A gente tá pensando em logo para poder remover o fundo, fica mais fácil. E basicamente é isso. Eu vou deixar esses prompts disponíveis para vocês. Eu criei um grupo no WhatsApp para a gente poder compartilhar as artes. Caso vocês queiram participar desse grupo, eu vou deixar no comentário fixado um link pro grupo, e aí lá vocês podem mandar para mim as artes que vocês criaram, se tiveram alguma dúvida, e deixa aí nos comentários, se tiver alguma dúvida também, se caso você não queira entrar no grupo, deixa aí nos comentários que eu puder ajudar, eu ajudarei vocês, que é esse o intuito do canal, é ensinar a utilizar a IA para fazer as coisas do seu dia a dia, fazer as coisas acontecerem. Às vezes a gente não tem grana para poder fazer determinadas coisas e a gente tem ferramentas para isso. Então acho que é uma boa aprender sobre IA. E na moral, IA é o futuro. Tipo, se tem algum momento para você aprender algo sobre IA, criar prompts, como automatizar a sua vida, utilizar agentes, mano, agora é a hora, porque isso vai ser o futuro daqui para frente. Uma última dicasinha extra, esse vídeo vai ficar comprido pelo jeito, mas só uma última dicasinha fez o logo, preciso remover o fundo,
você tem um site que chama removal.ai. Eu já fiz aqui, ele remove a imagem para você. Ele vai ficar numa... como que eu posso dizer? Numa qualidade inferior, porque ele vai dar uma diminuída na imagem. Porém, você pode utilizar o próprio Leonardo.ai e fazer um upscale nessa imagem. Caso vocês queiram, eu posso trazer isso como vídeo também ensinando como fazer o upscale. E aí você vai ter uma imagem em alta definição do seu logo. Eu acho que é isso, pessoal. Eu criei também, olha, tenho novidades, tenho mais novidades. Eu também... Não, tem mais uma parada que eu quero mostrar para vocês. Dentro do Whisk também dá para você utilizar outros logos como referência. Aqui, por exemplo, eu pedi para ele criar o logo da WF, que é o de empresa, e eu utilizei um estilo como referência. Peguei no Google Ads, vi alguns estilos legais de ícones e pedi para ele criar. Então, além de você utilizar o assunto, você também pode utilizar aqui o estilo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Bom, para finalizar, agora eu estou em redes sociais, eu abri meu Instagram do Didico.ai e também criei o meu TikTok, então logo mais eu vou estar postando lá. Caso vocês queiram me seguir nessas redes sociais, trocar uma ideia por lá também, estarei à disposição de vocês, me segue lá, dá uma força, compartilhe o canal para os seus amigos, deixa um comentário e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!